Jesus Cristo diz: Eis que eu estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Palavra esta de Mateus, capítulo 28, verso 20. Que bom que você está aí com a gente neste culto online. Na última quinta-feira deste mês de maio de 2022, nós tivemos a celebração da Ascensão do Senhor Jesus. E neste culto de domingo, queremos ser chamados a refletirmos, a pensarmos sobre o significado da lembrança da Ascensão para as nossas vidas. Então, muito bem-vindo, muito bem-vinda, que bom que você está aí com a gente. Não deixe de compartilhar este culto com mais alguém, também de se inscrever no canal e ativar o sininho, se você está chegando aqui pela primeira vez. Conforme decisão da diretoria da Paróquia Ferrabras, os cultos online não serão mais transmitidos ao vivo das comunidades, mas serão cultos pré-gravados e editados, trazidos com a qualidade especial para você que nos acompanha de casa, para você que está impossibilitado, impossibilitada de ir até o templo. Por isso deixamos aqui também essa mensagem. O culto é essencialmente presencial. Culto é uma atividade presencial, porque comunhão só existe de maneira presencial. Então, como cristãos e cristãs, se podemos ir na igreja, esse é o nosso dever. Agora, se temos questões de doenças, de distâncias, então que bom que temos essa ferramenta, onde podemos também juntos, então, das nossas casas, refletirmos a partir da Palavra de Deus. Então, que bom que você está aí com a gente, fique com a gente neste momento de reflexão. Os cultos online serão menores que os cultos presenciais, não vão ter 1 hora de duração, porque são preparados especialmente para o público que nos acompanha através do YouTube. E nós não realizamos este culto em nosso próprio nome, mas este culto ele é realizado em nome do Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Convido a nós orarmos ao nosso Deus. Oremos. Ó Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, que deixando a tua humildade terrena, estás assentado à direita de teu Pai como Senhor de todas as coisas. Rogamos-te que nos envies o teu Espírito Santo, nos dê ministros fiéis, preserve a tua palavra, refreie Satanás e todos os tiranos e sustente poderosamente teu reino na terra, até que teus inimigos sejam todos colocados aos seus pés e nós, através de ti, sejamos vitoriosos sobre o pecado, a morte e todas as coisas. Amém. Convido a ouvirmos da leitura da palavra do nosso Deus, conforme o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 1 até 11, onde a palavra nos diz: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: Senhor, este tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel é este? Jesus respondeu: Não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra.
Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do mesmo modo como vocês o viram subir. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco. Amém. Amados irmãos, amadas irmãs, todos nós vivemos períodos de crises e desafios. Quando vencemos alguns desafios e acreditamos que teremos paz, surgem novos problemas com novos desafios a serem atendidos e superados. Em nossas vidas, parece que andamos em círculo, saindo de uma crise já se preparando para enfrentar outra. De um lado, há os problemas externos, pandemia, dengue, guerra, mortes, injustiças, violência, terror, desastres naturais, assim por diante. Problemas que nos atingem profundamente, se ainda resta humanidade em nossos corações. Sofremos muito por males que estão muito além do nosso controle. Há famílias que sofrem também com o desemprego, a fome, a miséria. Talvez pensemos, se o mundo fosse diferente, ou se as pessoas fossem um pouquinho melhores. Muitas vezes somos tomados de indignação diante da banalidade do mal. A triste morte de Genivaldo de Jesus esta semana demonstra isso. Parece que o ser humano esqueceu a importância do amor e da misericórdia. No Brasil, aparentemente, tudo se resolve apenas com violência, seja nos lares ou nas ruas. Que triste realidade! Vivemos um país onde a violência não é ocasional, mas estrutural. Ao mesmo tempo, temos as nossas crises pessoais, depressão, transtorno de ansiedade, luto, desespero, doenças, desemprego, pobreza, falta de sentido, assim por diante. Trata-se do ser humano em luta consigo mesmo, para que possa existir, ser alguém, enfim, ser feliz. Nem sempre é fácil lidar conosco. Somos humanos e, portanto, mutáveis e imprevisíveis. Nem sempre conseguimos explicar o que está acontecendo conosco. Talvez olhamos para o espelho e nos assustemos com o que nos tornamos. Quem sabe nos perguntemos como chegamos no fundo do poço. Talvez achemos que não há mais saídas para nós mesmos e que a dor que sentimos nunca terá fim. Quais são as crises que você tem enfrentado?
Quais desafios você e sua família têm passado? Você está bem? Você se sente feliz? Ou é tudo mera aparência para agradar pessoas que nem gostamos? Como vai a sua vida? Os primeiros cristãos também passavam por dificuldades. O evangelista Lucas escreveu sua segunda obra, Atos dos Apóstolos, entre os anos 80 e 90 depois de Cristo. Aqueles não eram os melhores anos para ser um cristão. A fé cristã era atacada de todos os lados. De 81 a 96, o imperador romano Domiciano desencadeou uma grande perseguição aos cristãos. Por que da perseguição? Porque os cristãos se negavam a chamar o imperador de Senhor, visto que para eles apenas Jesus é o Senhor. A perseguição acontecia de muitas maneiras, desde cristãos pendurados em postes com cera de vela derramada sobre eles para iluminarem a noite, até espetáculos de entretenimento no Coliseu Romano, onde cristãos enfrentavam frente a frente os leões. O movimento do Deus que morre na cruz e ressuscita provocava medo nos imperadores. Para eles não era possível tolerar um movimento que venerasse um Deus tão fraco e decadente. O Deus da cruz era escandaloso demais para que os imperadores romanos crescem nele. Eles não concebiam que alguém pudesse escolher estar do lado dos fracos, ao invés de ambicionar o poder a todo custo. Além disso, a própria situação de Jerusalém era complicada. O templo de Jerusalém foi completamente derrubado pelos romanos no ano 70 depois de Cristo. O inabalável centro religioso dos judeus já não existia mais. Os judeus estão então dispersos pelo mundo. Ao viver nessa realidade, a impressão que dá é de que não poderia mais haver amanhã. A crise da realidade dos cristãos e dos judeus era tão complicada e profunda que parecia ter chegado o fim dos tempos. Nesta difícil realidade está inserido Lucas, alguém que não viu Jesus e nem caminhou pessoalmente com o Senhor. Lucas não foi uma testemunha ocular. Ele não seguiu os passos do Mestre. Porém, isso não imobilizou Lucas. Ele, como médico e historiador, foi atrás dos fatos. Visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizam, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo desde a sua origem, dar-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que você tenha certeza das verdades em que foi instruído. Lucas 1, 1 a 4. Lucas escreveu seu Evangelho e Atos dos Apóstolos para trazer à memória dos cristãos a esperança que há na vida, morte, ressurreição e ascensão de Jesus Cristo. Em meio à crise, precisamos ser lembrados dos feitos de Deus para que sejamos mantidos na fé. Não há fé sem a memória. Da mesma forma, não há memória sem a fé. Jesus não estava mais corporalmente entre seus fiéis. Então, como crer em Jesus quando o mundo ao nosso redor está desabando? Como permanecer firme na fé quando se é caçada pelas próprias autoridades? Como ter esperança se o mundo conduz ao desespero? Nosso primeiro ponto, memória para tempos de crise. Lucas nos traz à memória os eventos do Evangelho para que não percamos a fé em meio às crises. Fazer memória ajuda a superar as crises. Não é difícil imaginar, além das crises internas, o quanto o monstruoso Império Romano era um entrave à vida das pequenas comunidades cristãs espalhadas em seu meio. Em meio à crise, é preciso lembrar de Jesus e trazer à memória o que pode nos dar esperança. Por isso, Lucas nos lembra: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. Atos 1, 1 a 3.
A primeira coisa que Lucas faz no seu segundo livro, Atos dos Apóstolos, é fazer com que os primeiros cristãos lembrem de Jesus. Em meio às nossas crises e em meio aos nossos desafios diários, lembremos de Jesus, sua vida, sua morte e sua vitória sobre a morte. Em meio ao nosso sofrimento, temos a presença real do Cristo crucificado e ressurreto, que compartilha conosco o seu amor e a sua empatia, pois ele sofre conosco em nossos sofrimentos. Não fomos deixados órfãos através da ascensão de Jesus, mas temos a sua presença na força do Espírito Santo. Lembremos daquele que viveu a nossa vida e morreu a nossa morte, para que um dia ressuscitemos tal qual ele ressuscitou. 2. Memória para termos esperança. Não é fácil ter esperança, pois parece que a missão do tempo presente é assassinar o tempo futuro. Em outras palavras, é difícil crer em um amanhã melhor. Quanto mais vivenciamos as dores do presente, mais dificuldade teremos de crer na esperança do amanhã. Lucas, porém, não desistiu, pois ele sabe o quanto a memória e a esperança estão conectadas. Não há como crer no amanhã sem lembrar daquilo que já aconteceu no passado, pois são os acontecimentos do passado que nos ajudam a viver o presente na esperança do amanhã. Ou seja, é graças à memória que vivenciamos a espera ativa de que o melhor está por vir, pois é vendo que o sol se põe e se levanta todos os dias que podemos crer no seu nascimento amanhã, mesmo que agora tudo se torne escuro. Para haver esperança, é preciso haver memória. Por isso, Lucas faz questão de registrar, repetir, repassar o conteúdo do Evangelho para que os eventos de Jesus não sejam esquecidos. O esquecimento da fé gera o desespero. Quando não lembramos mais de Deus, iremos nos agarrar no que em meio à crise? O que nos restará será o vazio de sentido, nada mais fará sentido e tudo se tornará obra do acaso. A vida perderá o propósito, não parecerá haver luz no fim do túnel. Só há esperança onde há memória, e só há memória onde a fé cristã é vivida diariamente, pois pertencemos à Igreja, corpo de Cristo. Isso significa que não estamos sozinhos em nossos sofrimentos, mas somos encontrados por Cristo através dos nossos irmãos que nos ajudam a levar as cargas uns dos outros. Por isso, para termos esperança, precisamos superar o individualismo do nosso tempo. O benefício de ser comunidade é a contínua formação de memórias da fé. Como diria o pastor Dietrich Bonhoeffer, a Igreja é Cristo existindo como comunidade. A própria Igreja é a presença de Cristo no mundo. Porém, sem a comunidade, a presença de Cristo morre, matando-se a memória e, consequentemente, a esperança. Assim como Lucas, lembremos de Cristo para sabermos qual ou quem é o fundamento da esperança que temos como irmãos e irmãs em meio aos sofrimentos do mundo. Terceiro e último ponto, memória para irmos em missão. Jesus subiu aos céus. Já não estava mais corporalmente entre seus discípulos. Aquela cena deve ter sido esplêndida, ver o Senhor ser entronizado nos céus. Porém, foi-lhes chamada a atenção. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhe disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Atos 1, 10 a 11a. O convite da ascensão de Jesus é que não fiquemos toda a nossa vida o contemplando ser levado aos céus. Ao contrário, o convite da ascensão de Jesus é que a partir da sua vitória, vivamos a nossa vida em missão. Um pouco antes da ascensão, Jesus disse: Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Atos 1:8. Aqui encontramos o programa missionário de Atos dos Apóstolos.
O testemunho acerca da memória de Jesus inicia na cidade de Jerusalém, mas não se fecha nela. O testemunho passa pela Judéia, que é a região de Jerusalém, passa também pela Samaria, que é o território vizinho, e a partir daí não há limites. O evangelho deve ser espalhado até os confins da terra. Lucas estruturou o livro dos Atos dos Apóstolos exatamente a partir desse versículo, uma vez que o livro inicia em Jerusalém e termina em Roma. Portanto, não fiquemos de braços cruzados, olhando para o céu e esperando Jesus voltar, até porque isso é certo, vai acontecer. A nossa tarefa é descruzar os braços e colocar as nossas mãos à obra. É preciso trabalhar pelo reino de Deus e divulgar as coisas que Jesus fez para que mais pessoas possam crer. É preciso testemunhar do Evangelho, mesmo que isso possa custar a nossa própria vida. É preciso levar esperança aos desesperados, alento aos desanimados, fé aos desconfiados, alimento aos que têm fome, água aos que têm sede, dignidade aos que foram excluídos, paz aos que estão em guerra, a alegria da salvação aos que estão tristes, justiça aos injustiçados, teto aos desabrigados, cuidado aos doentes, consolo aos que estão de luto, inclusão aos excluídos e tantas outras obras de misericórdia, para que a presença de Cristo seja conosco em cada sofrimento. Por meio da memória, somos levados à ação. Então vamos colocar em prática tudo o que aprendemos da palavra de Deus. Amados irmãos, amadas irmãs, assim, a ascensão de Jesus não significa a sua ausência do mundo. Ao contrário, a ascensão de Jesus significa a sua presença entre nós através da Igreja cristã, que é o próprio corpo de Cristo no mundo. A presença invisível de Cristo se torna visível na comunhão da ceia do Senhor, onde o pão é o corpo de Cristo e o vinho é o sangue de Cristo, sem deixarem de ser pão e vinho. A ascensão de Jesus nos leva a celebrarmos a Santa Ceia confiantes de que ela não é um mero alimento humano, mas a presença real de Cristo entre nós. Da ceia do Senhor se ensina que o verdadeiro corpo e o verdadeiro sangue de Cristo estão verdadeiramente presentes na ceia sob a espécie de pão e do vinho e são nelas recebidos e distribuídos. Portanto, em meio às crises que vivenciamos, sejam internas ou externas, estejamos perseverantes de que Cristo está entre nós. Não ficamos órfãos e não estamos abandonados. No próximo domingo, lembraremos do dia de Pentecostes, onde Deus Pai enviou por meio do Filho o Espírito Santo, nosso Consolador. Jesus voltará, quando não sabemos. Até lá, vivamos a Igreja com alegria e disposição, tendo a memória como conforto e esperança em meio à crise e impulsionados pela missão, colocando nossos dons a serviço de Deus, através do próximo. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Amém. Convido a nós confessarmos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico, dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Quando você se sentir sozinho, você não estará sozinho, porque o Senhor está com você. Quando você se sentir sozinho, você não estará sozinho, porque
pom, 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 pom. Não estará sozinho, porque pom, 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 pom. O Senhor está com você. Convido a termos uma palavra de oração. Oremos. Senhor, obrigado por este culto, este momento celebrativo que podemos ter como Tua Igreja, mesmo de maneira online. Obrigado pela Tua palavra que fala aos nossos corações. Gratos somos pela memória da ascensão de Jesus. Memória esta que nos ajuda a termos fé, mesmo em tempos de crises. Aliás, o Senhor conhece bem as nossas crises. Tu sabes, Senhor, de todas as nossas dores, tudo o que temos enfrentado como pessoas, famílias, comunidades, também como cidade, país, estado, mundo. Ó Deus, por isso pedimos que Tu tenhas piedade e misericórdia de todos nós. Dá-nos memória da Tua palavra, para que tenhamos fé e possamos perseverar, mesmo que o mundo pareça desabar ao nosso redor. Quantas situações temos para trazer diante de Ti, querido Deus. E tudo aquilo que nós não encontramos palavras para expressar, trazemos agora a Tua presença na oração que o Teu Filho Jesus Cristo nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. E assim recebamos da bênção do nosso Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te conceda a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus nos acompanha, nisso nós podemos confiar. Vamos e sirvamos ao Senhor com alegria. Ide na paz do Senhor. Compartilhe esse culto com alguém. Amém.